Felipe segurava o celular com as mãos trêmulas, o coração disparado enquanto digitava a mensagem que poderia destruir tudo o que ele e Larissa haviam construído. Eu errei. Preciso te contar algo. Cada palavra era um peso, uma confissão que ele sabia que poderia partir o coração dela. Mas o que ele não esperava era que, do outro lado da dor, haveria um amor tão grande que mudaria sua vida para sempre. Esta é a história de um homem que caiu, confessou e foi resgatado pelo milagre do perdão, uma jornada de arrependimento, redenção e um amor que resistiu às tempestades mais sombrias. Felipe era um jovem de 25 anos, nascido em uma pequena cidade no interior do Piauí, onde a vida simples moldava sonhos modestos. Filho de uma costureira e de um pedreiro, ele cresceu com valores de honestidade e trabalho duro, mas carregava o peso de uma timidez que o fazia hesitar diante de grandes decisões. Quando conheceu Larissa, aos 23 anos, ele estava preso em um relacionamento à distância que já não fazia sentido. A namorada, que morava em São Paulo, parecia cada vez mais distante, não apenas em quilômetros, mas em afeto. O término foi doloroso, mas abriu espaço para algo novo. Larissa, por outro lado, era uma força da natureza. Aos 22 anos, ela enfrentava o mundo com coragem. Mesmo grávida de 5 meses de seu primeiro filho, fruto de um relacionamento anterior que não sobreviveu às pressões da vida. Com olhos castanhos que pareciam carregar histórias não contadas, Larissa tinha um sorriso que desarmava qualquer preconceito. Ela trabalhava como recepcionista em um pequeno hotel na cidade, equilibrando as dores de um coração partido com a esperança de um futuro melhor para o bebê que carregava. O encontro entre Felipe e Larissa aconteceu por acaso, em uma festa de amigos em comum. Ele, ainda se recuperando do término, foi atraído pela energia dela, mas hesitou ao saber da gravidez. Como eu poderia me envolver com alguém que já está construindo uma família? Pensou. O preconceito o fez recuar, mas algo na forma como Larissa falava, com uma mistura de vulnerabilidade e força, o fez repensar. Eles começaram a conversar, primeiro como amigos, depois com uma conexão que nenhum dos dois podia ignorar. A relação nasceu em meio a desafios. Felipe, que trabalhava como entregador, mal conseguia pagar as contas. Larissa, com o salário de recepcionista, enfrentava as despesas de uma gravidez sozinha. Mesmo assim, eles encontravam alegria nas pequenas coisas. Passeios no parque, conversas até altas horas, promessas de um futuro juntos. Quando o filho de Larissa nasceu, um menino chamado Gabriel, Felipe estava lá, segurando a mão dela na sala de parto, sentindo que aquele momento marcava o início de algo maior. Mas a vida não era um conto de fadas. A distância entre suas cidades, Felipe ainda morava a 200 quilômetros de Larissa, testava a paciência e a confiança. As contas se acumulavam, e Felipe, que sempre lutou contra a tentação do álcool, começou a beber mais do que deveria. Larissa, com um bebê para criar, às vezes se sentia sobrecarregada, mas nunca desistiu dele. Você é mais forte do que pensa, ela dizia, mesmo quando ele duvidava de si mesmo. Juntos eles decidiram dar um passo ousado. Felipe deixou sua cidade natal e se mudou para o Maranhão, onde Larissa vivia. Era um recomeço, mas também o início de novos conflitos. A mudança de Felipe para o Maranhão trouxe esperança, mas também novos desafios. Ele conseguiu um emprego como auxiliar de mecânico, mas o salário mal cobria o aluguel de um pequeno apartamento onde viviam os três: Felipe, Larissa e Gabriel. A pressão financeira era constante, e as discussões começaram a surgir. Felipe, que sempre se orgulhou de sua honestidade, sentia-se frustrado por não conseguir dar à família o conforto que sonhava. Larissa, por sua vez, equilibrava o trabalho, a maternidade e as expectativas de uma relação que, apesar do amor, estava sob constante teste. O alcoolismo de Felipe, que ele havia controlado por um tempo, voltou a assombrá-lo. Nas noites em que saía com colegas de trabalho, ele bebia para esquecer as preocupações, mas voltava para casa com o peso da culpa. Larissa, que já havia lidado com as promessas quebradas de outros homens,
Começou a questionar se Felipe era realmente o parceiro que ela imaginava. Você precisa escolher, Felipe. Ou luta por nós ou vai acabar nos perdendo, ela disse em uma noite de lágrimas. Determinado a mudar, Felipe buscou ajuda. Ele começou a frequentar uma igreja local, onde encontrou apoio em um grupo de recuperação. A fé, que nunca fora uma parte central de sua vida, tornou-se um refúgio. Ele parou de beber, passou a trabalhar horas extras e prometeu a Larissa que seria o homem que ela merecia. Por um tempo, tudo parecia estar no caminho certo. Eles começaram a planejar um futuro juntos, sonhando com uma casa própria e, quem sabe, um segundo filho, mas o destino tinha outros planos. Em um retiro da igreja, Felipe conheceu Camila, uma voluntária que parecia entender suas lutas. As conversas começaram inocentes, mas logo se tornaram algo mais. Em um momento de fraqueza, ele cedeu à tentação e traiu Larissa. O peso do erro o consumiu imediatamente. Ele sabia que não podia esconder a verdade, mas também temia perder tudo o que havia construído com Larissa e Gabriel. Por dias, ele lutou consigo mesmo, dividido entre o silêncio e a confissão. A tensão em casa era palpável. Larissa, que sempre teve uma intuição afiada, percebia que algo estava errado. Você está diferente, Felipe. O que está acontecendo? Ela perguntava, com um misto de medo e raiva. Ele evitava o olhar dela. But the guilt was stronger. Em uma noite chuvosa, enquanto Gabriel dormia no quarto ao lado, Felipe finalmente cedeu. Sentado no sofá, com a cabeça baixa, ele confessou tudo. Eu te traí, Larissa. Foi com uma mulher da igreja. Eu não sei como pedir perdão, mas eu juro que me arrependo. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Larissa sentiu o chão desabar sob seus pés. As lágrimas caíam, mas ela não dizia uma palavra. Felipe esperava gritos, acusações, qualquer coisa. Mas o que veio foi pior. O vazio. Ela se levantou, foi para o quarto e fechou a porta. Por dias eles mal se falaram. Felipe dormia no sofá, enquanto Larissa tentava processar a dor de uma traição que parecia destruir tudo o que ela acreditava. O ápice da história veio em uma manhã de domingo, 2 semanas após a confissão. Larissa, que havia passado dias refletindo, orando e conversando com sua melhor amiga, chamou Felipe para uma conversa. Eles sentaram à mesa da cozinha, com Gabriel brincando no quintal. O ar estava pesado, mas Larissa falou com uma calma que surpreendeu até ela mesma. Felipe, o que você fez me machucou mais do que qualquer coisa na minha vida. Eu confiava em você, e você quebrou isso. Mas eu também sei que você não é perfeito, assim como eu não sou. Eu vi você lutar, vi você tentar ser melhor. E eu acredito que seu arrependimento é verdadeiro. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Eu escolho te perdoar. Não porque é fácil, mas porque eu acredito que nosso amor é maior do que esse erro. Mas isso vem com uma condição. Você precisa se comprometer de verdade, não só comigo, mas com você mesmo. Felipe, que mal conseguia conter as lágrimas, caiu de joelhos. Eu não mereço isso, Larissa, mas eu juro pelo resto da minha vida, vou honrar sua confiança. Naquele momento algo mudou. A traição, que poderia ter sido o fim, tornou-se o catalisador para uma reconstrução. Eles choraram juntos, se abraçaram, e pela primeira vez em semanas, sentiram que havia esperança. O perdão de Larissa não apagou a dor imediatamente. Nos meses que se seguiram, eles enfrentaram momentos de desconfiança e conversas difíceis. Felipe cortou contato com Camila e redobrou seus esforços na igreja e no trabalho. Larissa, por sua vez, buscou apoio em um grupo de mulheres que a ajudaram a curar suas feridas. Juntos, eles começaram a terapia de casal, algo que nunca imaginaram fazer, mas que os ajudou a reconstruir a confiança. Hoje, 5 anos após aquele momento que quase os separou, Felipe e Larissa vivem como uma família unida. Eles têm 2 filhos, Gabriel, agora com 7 anos, e Sofia, uma menina de 3 anos que nasceu como símbolo de sua renovação. A casa onde moram, ainda modesta, é cheia de risadas, brincadeiras e memórias de uma jornada que os tornou mais fortes. Felipe trabalha como mecânico-chefe em uma oficina,
E Larissa abriu um pequeno salão de beleza, realizando um sonho antigo. Olhando para trás, Felipe reconhece que o maior milagre de sua vida não foi superar o alcoolismo, nem a mudança de cidade, nem mesmo a construção de uma família. Foi o perdão de Larissa. Ela me deu uma segunda chance quando eu não merecia. Isso me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre ser perfeito, mas sobre escolher estar presente, mesmo depois de errar. Ele diz, com os olhos marejados. A história de Felipe e Larissa é um lembrete de que o amor é um ato de coragem. Perdoar não significa esquecer, mas escolher construir algo novo a partir das cinzas. Eles aprenderam que a confiança, uma vez quebrada, pode ser reconstruída, mas exige esforço, honestidade e tempo. Acima de tudo, descobriram que o maior arrependimento não é errar, mas deixar de lutar pelo que realmente importa. Para quem ouve essa história, a moral é clara. O amor incondicional e o perdão têm o poder de transformar vidas. Não é um caminho fácil, mas é um caminho possível. Felipe e Larissa são a prova viva de que, mesmo nas noites mais escuras, há sempre uma chance de encontrar a luz, se você tiver coragem de confessar, perdoar e recomeçar.